Hoje é a aula 16. A gente vai resolver 3 questões das 10 que a gente propôs na aula anterior. O assunto, verdades e mentiras, é a parceria do nosso curso aqui com o blog dos concursos. Então, veja só, a gente está perto de terminar o curso. Essa é a 16ª aula, tem mais 4 somente. Vamos ver. A questão número 1 que a gente propôs dizia assim: 3 amigas, Tânia, Janete e Angélica, estão sentadas lado a lado em um teatro. Tânia sempre fala a verdade. Janete às vezes fala a verdade e Angélica nunca fala a verdade. A que está sentada à esquerda diz: Tânia é quem está sentada no meio. A do meio disse: eu sou Janete. Finalmente, a que está à direita diz: Angélica é quem está sentada no meio. A gente quer saber quem é que está à esquerda, no meio e à direita. A gente comentou na aula anterior, nesse tipo de questão, em que um sempre fala a verdade, o outro sempre mente, o outro às vezes mente, às vezes fala a verdade, a gente deve procurar quem? Procurar aquela que sempre fala a verdade. Nessa questão, quem é que sempre fala a verdade? Quem sempre fala a verdade é Tânia. Vou procurar a Tânia. Procurar Tânia. Vamos ver se cada frase dessa podia ser uma frase que Tânia diria. Por exemplo, a que está à esquerda disse assim: Tânia é quem está sentada no meio. Você acha que se Tânia estivesse aqui, diria que Tânia estava aqui? Não. E por que não? Porque Tânia sempre diz a verdade. Como é que ela está aqui e diz que está aqui? Ela estaria mentindo. Tânia não mente, ela sempre fala a verdade. Então Tânia não é da esquerda. Será que Tânia é do meio? A do meio disse: eu sou Janete. Você acha que Tânia diz: eu sou Janete? Não. Tânia diz o quê? Eu sou Tânia. Então, se Tânia não é da esquerda nem a do meio, é porque Tânia é a da direita. Não esqueça que Tânia sempre fala a verdade. Vê que frase disse Tânia, já que ela é a da direita. Ela disse que Angélica é quem está sentada no meio. Então, como Tânia fala a verdade, Angélica está no meio. E a outra, obviamente, é Janete. E a ordem aqui é Janete, Angélica e Tânia. Letra B. Janete, Angélica e Tânia. Não esqueça, quando tiver esse tipo de questão, que um sempre fala a verdade, outro sempre mente, outro às vezes mente, às vezes fala a verdade, procure aquela pessoa que sempre fala a verdade. É a melhor ideia que tem. Essa é a questão número 1. Vamos à questão 2. Diz que um crime foi cometido por uma e apenas uma pessoa de um grupo de 5 suspeitos: Armando, Celso, Edu, Márcio e Paulo. Perguntado sobre quem era o culpado, cada um deles respondeu. A gente tem a frase dos 5 aí. Depois tem o seguinte: sabendo que apenas um dos suspeitos mentiu e que todos os outros disseram a verdade, quer saber quem é o culpado. Então, vamos ver essas frases. Vou procurar o quê? Vou procurar se alguém chama o outro de mentiroso, direta ou indiretamente. Vamos ver as frases. Armando disse: sou inocente. Celso disse: Edu é o culpado. Edu disse: Paulo é o culpado. Márcio falou que Armando disse a verdade. E Paulo disse que Celso mentiu. Pronto, essa é a frase boa. Paulo disse que Celso mentiu. Vou concluir o quê então? Se Paulo disse que Celso mentiu, obrigatoriamente entre Paulo e Celso tem um mentiroso e tem um veraz. Então, eu vou circular aqui: Armando, Celso, Edu, Márcio e Paulo. Na hora que Paulo disse que Celso mentiu, entre Paulo e Celso tem um que mente e um que fala a verdade. O resto da questão diz assim: que somente um mentiu. Quem foi que mentiu aí? Ou foi Celso ou foi Paulo. Um dos dois mentiu. Então, quem mentiu foi um dos dois. Dizer o que a respeito dos outros? Só tem um mentiroso. Foi Celso ou foi Paulo? E os outros? Os outros falam a verdade, que é Armando, Edu e Márcio. Eles falam a verdade. Então, vamos ver quais são as verdades? Armando disse: sou inocente. Acredite, Armando é inocente.
Edu disse, Paulo é o culpado. Acabou a questão. Paulo é o culpado. Resposta, Paulo. Edu não fala a verdade? Ele falou que Paulo é o culpado, é porque Paulo é o culpado. Ah, mas quem mentiu? Ninguém perguntou. Mas quer saber quem mentiu? Vou dizer agora você que mentiu. Entre Celso e Paulo tem um mentiroso e um que fala a verdade. Celso disse que o culpado era Edu. E Celso disse que Edu é o culpado, Celso mentiu. Celso é um mentiroso. E apesar de Celso ter mentido, ele não é o culpado. E Paulo, que é o culpado, ele falou a verdade. Ele é o culpado, mas falou a verdade. A gente quer saber quem é o culpado? Resposta, Paulo. Paulo é letra E. Agora a questão número 3, a nossa última questão. É uma questão difícil, das mais difíceis que eram de verdades e mentiras. 5 aldeões foram trazidos à presença de um velho rei, acusados de haver roubado laranjas do pomar real. Abelim, o primeiro a falar, falou tão baixo que o rei, que era um pouco surdo, não viu o que ele disse. Os outros 4 acusados disseram. Bebelim disse que Sebelim é inocente. Sebelim disse que Dedelim é inocente. Dedelim disse que Ebelim é o culpado. E Ebelim disse que Abelim é o culpado. E o mago Merlin, Abelim, Bebelim, Merlin também, que viu o roubo das laranjas e ouviram as declarações dos 5 acusados, disse então ao rei, Majestade, apenas um dos 5 acusados é culpado. E ele disse a verdade. Os outros 4 são inocentes. Todos os 4 mentiram. E o velho rei, que era muito sábio, logo concluiu corretamente quem era o culpado. Para começo de conversa, ele gosta de colocar esses nomes para atrapalhar você. Abelim, Bebelim, Sebelim, como já apareceu por aqui, Aleves, Bleves, Cleves, Bleves, é para atrapalhar. Eu não vou colocar Abelim, vou colocar A, B, C, D, é claro, fazer isso. Fazer um quadrinho, como você fez aqui, colocar aqui as pessoas, A, B, C, D e E. E não vou ficar lendo aqui Abelim, Bebelim, vou dizer A, B, C, D e E. Eu falei que nessas questões eu sempre procuro verificar se alguém chamou outro de mentiroso. Aparentemente, ninguém chamou outro de mentiroso aí. Aparentemente. Você lê um pouquinho mais, você vê que alguém, que até tem 2 pessoas chamaram outros de mentirosos aí. Mentiroso não quer dizer culpado. Mentiroso quer dizer o quê? Vem anunciado a questão que diz assim, que o mago falou para o rei que somente um é culpado. E ele disse a verdade. E os 4 inocentes mentiram. Então, se os 4 inocentes mentiram e o culpado fala a verdade, quando se chama de inocente, significa chamar o quê? De mentiroso. Onde é que tem isso? Tem no enunciado da questão. Todos os 4 são inocentes, todos os 4 mentiram. Que nessa questão, chamar de inocente é chamar de mentiroso. Eu vou colocar aqui nessa questão, especialmente nessa questão, inocente quer dizer mentiroso. Então, chamou de inocente é chamado de mentiroso. Então, vamos ver. Alguém chamou outro de inocente aí? Chamou. A chamou B de chamou C, B chamou C de inocente e C chamou D de inocente. Na hora que B chamou C de inocente, já podia marcar aqui, ó, que entre B e C tem um que mente e outro que fala a verdade. Você está lembrando de outra questão que a gente fez aqui. Aí tem 2 frases chamando de mentiroso. B chamou C e C chamou D de mentiroso. Quando aparecem 2 frases chamando de mentiroso, o que repetiu é a resposta. Então, vai ser a resposta Sebelim. Eu não quero fazer assim não, é muito rápido assim. Vou fazer mais devagar. Então, B chamou C de mentiroso. Entre B e C tem um que mente e um que fala a verdade. O enunciado disse que somente um fala a verdade. Quem é que fala a verdade? Ou é B ou é C. E os outros? Os outros mentem. A, D e E mentem. Eu só li até agora uma frase. Foi B disse que C mente. Vou ler agora a segunda frase. Alguém pode dizer, mas aqui não tem mente, não, tem inocente. Nessa questão, inocente quer dizer mentiroso. Então, B diz que C mente. E C
disse o quê? C disse que D mente. Se C disse que D mente, eu lhe pergunto, C fala a verdade ou C mente? Estou vendo aqui, ó, D mente. Se C diz que D mente, é porque C fala a verdade. Se ele fala a verdade, ele é o culpado. É uma segunda maneira de dizer a resposta. Essa aqui ficou muito rápida. Eu gosto mais dessa outra. B chamou C de mentiroso, chamou de inocente. Entre os dois tem um V e tem um M. Eu vou para a frase de C. C chamou D de mentiroso. Então C fala a verdade. Se ele fala a verdade, ele é o culpado e ele é a resposta. CB, letra C. Como é que os livros fazem esse tipo de questão? Que eu falei em outra oportunidade, do vamos supor. Como é que eu faria essa questão na base do vamos supor? Vê se você gosta dessa maneira. Fica até bonito, mas fica muito trabalhoso. Vou mostrar a você como é que faria essa questão, sem ser com esse quadrinho que a gente gosta de bolar aqui, nem sem ser com esse raciocínio, quando um chama outro de mentiroso. Como é que eu faço então uma questão dessa? Veja só. Então, vamos supor alguém. Eu vou supor que alguém é culpado. Vou supor então que B é culpado, que a primeira frase tem aí de B. Vamos supor que B é culpado. Se B é culpado, o que acontece? Nessa questão, quem é culpado fala a verdade. Então, se B é culpado, B fala verdade. B, verdade. Mas se B fala a verdade, o que é que B disse? B disse que C é inocente. Então está aqui, C é inocente. Mas nessa questão, quem é inocente mente. O que é que C disse? C disse que D é inocente. Então, como quem é inocente mente, se C disse que D é inocente, conclusão, D é o culpado. Veja só, se eu supuser que B é o culpado, eu vou concluir que D é o culpado. Aí seria uma contradição. Haveria dois culpados. Não pode ter dois culpados. Eu concluo então o quê? Que minha suposição estava errada. Falei que B é culpado, eu achei que D é culpado também. Conclusão. Eu vou concluir o que então? Conclusão que B não é culpado. B é inocente. Aí você pergunta, e vai procurar outra pessoa agora? Não. Eu vou adiante aqui, ó. Eu estou garantindo para você que B é inocente. De acordo com o enunciado da questão, se B é inocente, B mente. Inocentemente. O que é que B disse? B disse que C é inocente. Ele não mente. Se ele fala que C é inocente e é mentiroso, quer dizer o que com isso? Que C é culpado, que seria a resposta da questão. Fica bonito fazer assim, mas não é muito prático na prova. Na prova, aquele quadrinho que a gente fez é muito mais interessante fazer, muito mais rápido, mais confiante do que fazer assim. Assim ficou bonito, mas trabalhoso. Uma repetiçãozinha rápida. Estou supondo que B é culpado. Supus, pode ser qualquer um. Supus que B é culpado. Quem é culpado, fala a verdade. Se B fala a verdade, B diz que C é inocente. Então, C é inocente. Mas quem é inocente, mente. Se C mente, se ele diz que D é inocente, se ele mente, é porque D é culpado. Então, ficaram dois culpados. B e D são culpados. Não pode ter dois culpados, só pode ter um. Então, a minha suposição estava errada. B não é culpado, B é inocente. E se B é inocente, de acordo com o enunciado, se é inocente é porque ele mente. Então B mente. Qual é a frase de B aqui? B diz que C é inocente, mas como B é mentiroso, C é culpado. Então com essa questão a gente terminou essa aula de número 16. Até lá!